E eu queria, para isso, falar a partir das palavras de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus 6, a partir do verso 24. E eu queria que vocês acompanhassem, porque nós vamos verso a verso, entendendo o que o Senhor Jesus ensina aqui. Eu vou fazer a leitura, depois a gente volta e começa a exposição. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o próprio mal. Amém? O Senhor Jesus, vendo as multidões, grandes multidões que o seguiam, ele sobe a um morro, um monte, que a gente não sabe exatamente qual é, não foi identificado até hoje, porque tinha vários montes na região da Palestina onde isso poderia ter acontecido, e ele sentou-se. E os rabinos naquela época ensinavam sentados. Quando ele sentou-se, todo mundo entendeu que ele ia começar a ensinar. E aí a multidão chegou, os discípulos chegaram e Jesus passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados, e aí começa o Sermão do Monte com a bem-aventurança. O Senhor Jesus trata de diversos assuntos e aí ele chega no nosso assunto a partir, na verdade, de outro. Ele, se você voltar um pouquinho para trás, você vai ver que no capítulo 6, no verso 19, ele começou a ensinar os discípulos para não acumularem tesouros no céu. Basicamente, ele estava dizendo aos discípulos, na terra, isso, não acumulem tesouros sobre a terra. Por quê? Porque a ferrugem corrói e a traça come. Mas ajuntem tesouros no céu. O Senhor Jesus queria que os discípulos colocassem o seu coração nas coisas de Deus. Não é que é proibido ter bens, não é que é proibido prosperar, não é que é proibido você ter riquezas. Nós temos exemplo na Bíblia de homens de Deus que eram extremamente prósperos. Abraão, por exemplo, ele era um homem extremamente rico. E Jacó não ficou atrás também. O rei Salomão é colocado como exemplo, de glória aqui mesmo, nesse texto. Então não é proibido a gente ter bens, a gente lutar para ter uma vida melhor. O problema é quando isso se torna o alvo principal da nossa vida. E quando isso se torna o alvo principal da nossa vida, a ansiedade entra. E é por isso que Jesus disse aos discípulos, depois de dizer para eles, olha, vocês têm que acumular tesouros no céu e não na terra, ele disse no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai dedicar a sua vida ou a razão principal da sua vida vai ser acumular bens, procurar tesouros, ter riquezas, ou a razão principal da sua vida vai ser servir e obedecer a Deus. Mas você tem que escolher ou um ou outro. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro, ou você vai odiar um e amar o outro. E tinha razão o nosso Senhor. A avareza, ou amor ao dinheiro, é o único pecado na Bíblia que é chamado de idolatria. Paulo diz, cuidado com a avareza, que é idolatria. Exatamente porque o bem material, ele com facilidade toma o lugar de Deus no nosso coração. É por isso que, embora seja traduzido aqui como riquezas, no original, o nome é mamon. Mamon é uma palavra aramaica que se refere a um dos deuses, ou a um deus bem conhecido daquela época, dos pagãos, e que é usado aqui por Jesus como símbolo da riqueza. Você não pode servir a Deus e ao Deus Mamon, que foi traduzido como riqueza, porque a riqueza, ela tende ou a busca pela riqueza tende a se tornar uma religião, um ídolo. E todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso tempo acaba indo para acumular riquezas, acumular bens, garantir nossa segurança, garantir nosso futuro. Toda vez que eu prego nisso aqui, eu digo, Senhor, muito obrigado, porque isso é um antídoto para mim, não é? Eu também preciso aprender todo dia a viver em paz. Depois que Jesus disse, você não pode servir a Deus e a Mamon, certamente a pergunta no coração dos discípulos vai ser essa. Mas então, se eu não me dedicar a trabalhar e a ganhar dinheiro, eu não vou viver.
Eu vou comer o quê? Eu vou beber o quê? Eu vou me vestir com o quê? E aí Jesus entra com essa palavra. Por isso, o por isso aí introduz a explicação, né? Jesus agora vai dar a explicação porque é que ele disse que você não pode servir aos dois, tem que servir a Deus e pode servir a Deus. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com sua vida. Porque o cristão, ao ouvir isso aqui, ele pode dizer, mas espera aí, né? Como é que vai ser então? Eu preciso trabalhar, preciso dar duro, preciso arrumar um emprego extra, preciso aumentar meu income. Como é que vai ser isso aqui? E eu não vou ter tempo para as coisas de Deus, não vou ter tempo para ir para a igreja, não vou ter tempo para ler minha Bíblia todo dia, não vou ter tempo para as coisas devocionais, vou viver para trabalhar? É isso? Aí Jesus disse, olha, é por isso que eu estou dizendo para vocês não se preocuparem. Não se preocupem com a vida de vocês, quanto ao que vocês irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vocês irão vestir. Isso aqui é um imperativo na língua grega. Por isso vos digo, não se preocupem. O imperativo, ele não é... Jesus não está sugerindo, Jesus não está pedindo, Jesus não está dando um conselho, Jesus não está dando uma opinião. Ele está dando uma ordem. Então, num sentido, se você é uma pessoa, um cristão, que vive ansioso com essas coisas, você está desobedecendo a uma ordem de Cristo e precisa corrigir e emendar seus caminhos, porque com certeza você está entristecendo o Espírito Santo com essa atitude de viver preocupado com essas coisas que Jesus disse que não deveria ser o primeiro lugar na sua vida, embora coisas boas, lícitas, que a gente pode procurar, mas não podem tomar o lugar de Deus. Mamon não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Por isso você não viva ansioso, preocupado, né? Ficou traduzido aqui. A palavra preocupado, ela é uma palavra interessante na língua grega. Ela significa, na raiz dela, dividido. É de onde vem a palavra preocupação ou ansiedade. E faz todo sentido, porque quando você analisa o que é viver ansioso, é exatamente isso. É um coração dividido. É um coração onde a conta não fecha, que não está redondinho e que está puxando em várias direções e que por isso você não dorme de noite. Porque o coração está inquieto, ele está em polvorosa. Ele está assim contemplando várias possibilidades, saídas, remoendo os pensamentos, não sabe que caminho tomar, ou seja, ele não está redondinho, não está fechado o coração, a mente não está, ela está dividida. É isso que a palavra ansioso quer dizer na língua grega. Ser ansioso é ter a mente dividida, um lado puxando para um lado, outro lado puxando para outro lado, e você fica ali naquela ansiedade e por isso por isso você não experimenta a paz. É uma ordem de Cristo que os seus discípulos não vivam assim. E especialmente, ele não está nem falando do supérfluo, né? Ele diz: quanto à sua vida, quanto ao que vocês vão comer e beber, e quanto ao corpo, quanto ao que vocês irão vestir. Jesus está falando do básico aqui. Ele não está nem E o pior é que a gente fica ansioso, não é nem por isso. A gente tem isso e a gente está ansioso porque a gente quer o pudim, né? Porque a gente quer o extra, a gente quer o topping. Quando Jesus Deus não prometeu esse tipo de coisa, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a gente a orar assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não ensinou a orar: o pudim nosso de cada dia nos dá hoje. Então o pão Deus garante, o pudim pode ser. E o pior é que às vezes a gente tem o pão, a gente tem o básico e a gente está ansioso pelo supérfluo, coisas que a gente poderia viver sem elas, tranquilamente, mas por conta da nossa sociedade consumista, da sociedade ocidental onde a gente vive, o padrão de vida e tudo mais, a gente fica ansioso por essas coisas que a gente poderia viver perfeitamente sem elas. Então, quando Jesus diz aos discípulos não vivam ansiosos com relação às coisas básicas da vida, ele está de fato proibindo que nós vivamos sempre nesse estado de inquietação com relação à nossa sobrevivência. Note que a palavra preocupação, ela é interessante. Ela é pré-ocupação. Você está se preocupando, você se ocupa antecipadamente de coisas que ainda não aconteceram. Eu estou ocupado, minha mente está ocupada hoje com coisas que ainda podem ou não acontecer. Chama-se pré-ocupação. E Jesus está dizendo aqui, não. E ele dá em seguida 6 ou 7 razões para os discípulos, o que eu considero algo bastante instrutivo. Jesus não chega somente para dizer assim: olha, eu sou o Senhor, vocês são meus discípulos, eu estou dizendo, para com a ansiedade. Pronto. Quem estiver ansioso vai ser corrigido e disciplinado. Agora pode ir embora. Ainda bem que Deus não nos trata assim, porque Deus sabe como nós somos. Cristo, no seu jeito manso e suave, ele explica aos discípulos porque é que ele dá argumentos aos discípulos. Porque, na verdade, a ansiedade, esse tipo de ansiedade que Jesus está falando aqui, que é de natureza espiritual, não é um problema físico, eu já falei sobre isso. Esse tipo de ansiedade é causada por que a mente não está indo na direção certa. Você não está raciocinando direito, é por isso que você está ansioso. Porque se você estivesse raciocinando direito, você não ficaria ansioso. Então Jesus aqui
ele tenta colocar a mente dos discípulos na direção certa, para que eles, ao raciocinar da maneira correta, eles encontrem a tranquilidade mental que é necessária. Olha os argumentos que Jesus usa. O primeiro argumento é um argumento do maior para o menor. Ele diz assim: não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Quem dá o mais, também dá o menos. Quem é que deu a vida a vocês? Deus. Se Deus deu a vida, será que Ele não pode dar aquilo que mantém a vida? A comida e a bebida? Quem é que deu o corpo a vocês? Deus. Se Deus deu o corpo, será que Ele não pode dar a roupa que cobre esse corpo? É um argumento do maior para o menor. Quem pode o mais, também pode o menos. Se Deus pode dar o que é essencial, se Deus dá o básico da sua existência, se Deus trouxe você a esse mundo, se Deus deu vida a você, deu corpo a você, será que Ele não pode dar as condições para que você viva aqui? É verdade. Não é lógico isso? Se Deus existe, se nós somos criados por Ele, não tem razão nenhuma para eu me preocupar quanto ao que eu vou comer e quanto ao que eu vou beber, e vestir, se eu conheço esse Deus e eu dependo desse Deus e eu me relaciono com esse Deus. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, ele é também do menor, agora é o contrário, é um argumento do menor para o maior. Veja o que Jesus diz: observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Ou seja, Jesus diz: olha os passarinhos. Os passarinhos não plantam, não colhem, não arrumam, não juntam em celeiros. Contudo, Deus os sustenta através dos meios naturais. Os passarinhos sabem onde encontrar comida. Ninguém nunca viu um bem-te-vi com enxaqueca porque não sabe o que é que vai comer amanhã. Então, se Deus sustenta os passarinhos, será que Deus não vai sustentar vocês? Aqui Jesus está pressupondo que o ser humano, ao contrário do que dizem os ecologistas modernos, que o ser humano está numa categoria acima do restante da criação. Porventura vocês não valem mais do que passarinhos? Tem gente que vai dizer: de forma nenhuma. Tanto é que se você matar uma arara lá na Amazônia, você vai ser preso, enquanto que se você abortar não vai acontecer nada. Então hoje em dia inverteu, mas biblicamente falando, nós valemos muito mais do que as aves, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos numa categoria diferenciada do restante da criação, apesar do seu professor de biologia e de ciência natural lá na escola e na universidade discordar profundamente de você e ficar querendo que a gente aceite que o homem é simplesmente um animal evoluído, que viemos de um ancestral comum. Isso fica para outro dia, não é? Para falar sobre isso. Mas Jesus tinha essa visão. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, nós valemos mais do que os passarinhos, é claro. Agora, se Deus cuida do pintacilvo, se Ele cuida do bem-te-vi, se Ele cuida da andorinha, será que Ele não vai cuidar de você, que foi feita a imagem e semelhança dEle? É verdade. O argumento faz sentido. É um argumento do menor para o maior. Se Deus cuida, dá valor à menor das suas criaturas, será que não vai dar mais valor àquela que porta a imagem dEle, que é a coroa da criação, que Ele colocou como gerente de todo o universo que Ele havia criado? Veja como Jesus está argumentando com os discípulos para fazer com que a mente deles opere e pense da maneira correta, dando argumentos para ajudar. O terceiro argumento de Jesus está aí no verso 27, que é também um argumento parecido com o do menor para o maior. Ele quer dizer que não adianta, a ansiedade que vocês têm não resolvem os menores problemas da vida. Por exemplo, verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, mais uma vez aquela palavrinha grega, né, por mais que seja dividido, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Isso aqui pode ser traduzido de duas maneiras. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode aumentar um minuto da sua existência, ou pode ser traduzido, pode acrescentar 1 centímetro à sua altura. Eu sei que tem muitos baixinhos que gostariam, né, de aumentar, mas por mais que você se preocupe, você não consegue essa coisa básica, mínima, que é aumentar 1 centímetro na sua estatura. Tente. Ou aumentar, pegar na outra tradução, estender sua vida 1 minuto a mais. Isso é uma tradução possível também. Por mais ansioso que você esteja, você não consegue resolver os menores problemas da vida, ou fazer as coisas mínimas. E não é verdade? Em que a sua ansiedade vai ajudar você a resolver o problema? Na verdade, só piora, não é isso? Só piora. Então, não adianta. Jesus meio que está te dizendo assim: olha, presta atenção. A ansiedade de vocês ajuda em quê? Em que é que resolveu? Ajudou a resolver os problemas que vocês têm? É verdade, toda vez que eu fico ansioso é que fica pior, né? Porque eu fico nervoso, brigo com minha mulher, brigo com meu marido, grito com meus filhos, tenho uma discussão no trabalho, brigo com meus colegas, eu fico irritado e não durmo bem. No fim, a ansiedade ela não vai ajudar, você não vai resolver absolutamente nada ficando ansioso. Então, né,
cool off, né? Descansa, fica tranquilo, de boa, que a sua ansiedade não vai resolver os problemas. Isso não quer dizer que a gente não deve procurar a solução dos problemas, mas Jesus está falando da atitude, né? Desde o começo ele está falando da atitude. Também não é proibido você procurar ter uma vida boa, próspera, um carro bom, casa boa, boa escola para os seus filhos, não é pecado fazer isso, né? O problema é quando isso se torna mamon, um ídolo, um Deus na sua vida, e o resultado imediato é a ansiedade chegando e entrando no seu coração. É o resultado imediato. Bom, o próximo argumento de Jesus, ele é um argumento tirado, ele ainda é um argumento tirado da natureza e é um argumento do menor, daquele tipo do menor para o maior que está no verso 28. Por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Então Jesus aqui continua com a argumentação tirada da natureza do menor para o maior. Nesse caso, primeiro ele diz para a gente olhar os passarinhos, agora diz para olhar os lírios do campo, as flores do campo. Jesus está se referindo àquelas flores que floresciam durante a primavera na Palestina, que cobriam as campinas e eram das mais variadas cores. E formavam um tapete multicolorido, espetáculo lindo de ver. Só que quando o sol saía e pegava mesmo aquelas florzinhas lindas, que nem Salomão, com toda a sua glória, poderia equiparar em beleza, aquelas florzinhas lindas que Deus gastou sabedoria, criatividade e poder para fazer bela daquele jeito, durava 2 dias, durava 3 dias. O dono de casa passava pelas planícies, lá pelas terras, e pegava aquilo ali e ia servir de combustível no forno, em casa, né? Aquelas flores que Deus gastou tanta criatividade e poder para fazer tão belas. E a pergunta de Jesus é, olha, essas flores, nem Salomão se vestiu com tanta glória como essas flores. Entretanto, hoje ela existe e amanhã é lançada no forno. Se Deus se preocupou em vestir flores que duram 2 dias, com uma glória que nem Salomão teve, será que Deus não vai preocupar-se com a sua vestimenta? Será que Deus não vai ajudar você, cuidar de você para que você tenha o que vestir? É mais um argumento do menor para o maior, tirado da natureza. A gente olha e diz assim, é verdade, Deus cuida da sua criação, Deus cuida das flores, Deus cuida dos pássaros, e será que Ele não vai cuidar de mim? Será que Ele não vai tomar conta de mim? E aí Jesus, pela primeira vez, Ele põe o dedo na ferida, no final do verso 30. Será que Ele não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? É a primeira vez que Jesus diz qual é a origem da ansiedade. É uma fé pequena num grande Deus. Não é que você não tem fé, mas é que você não confia que Deus vai cuidar de você. Você não consegue descansar na mão de Deus, deixar o problema na mão de Deus e realmente descansar ali. Essa é a raiz desse tipo de ansiedade. É por isso que eu falei, eu não estou aqui para encorajar você a parar de tomar o seu remédio para a ansiedade, mas eu estou dizendo que tem um tipo de ansiedade que é resultado de uma fé pequena, de uma compreensão errada a respeito de Deus e do cuidado de Deus, que é exatamente o tipo de ansiedade que Jesus está tratando aqui. A fé que Jesus fala aqui não é a fé salvadora, porque essa todo crente tem. Todo mundo que é crente tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é pela fé que nós somos justificados. Mas Jesus está falando aqui daquela confiança na providência de Deus que nos é ensinada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, através de exemplos, a história da igreja está aí, experiências pessoais, de um Deus que cuida, que provê, que supre as nossas necessidades. Às vezes ele pode deixar a gente sofrer um pouquinho, e a gente tem histórias disso. Os mártires, João Batista, que morreu decapitado na prisão, Paulo, que morreu decapitado em Roma, Pedro, que morreu igualmente, juntamente com os outros apóstolos, e cristãos que ficam doentes e morrem, cristãos que passam por dificuldades financeiras. De fato, Jesus não está dizendo que essas coisas não vão acontecer, mas Ele está nos chamando para que nós confiemos em Deus. Eu também não estou dizendo que se um crente ele está passando por problema financeiro, que isso é porque ele não tem fé, porque aí eu estaria defendendo a famigerada teologia da prosperidade, que ensina isso, que se você não é próspero, não é rico, é porque você não confia em Deus. Lembra que nós estamos falando aqui do pão, da água e do roupão, né? Para usar outra palavra. Estamos falando das coisas básicas da vida, não estamos falando do creme, do pudim, do sorvete, do chantilly. Né? Isso aí Deus pode ou não te dar. Ele promete, nós estamos falando aqui do básico para a vida. Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Portanto, confiem em Deus, vocês de pequena fé. Então, às vezes, a ansiedade é simplesmente o resultado da falta de confiança em Deus. Conclusão de Jesus, portanto, introduz a conclusão, não se preocupem. Terceira vez que aparece a
expressão, né? 3 vezes no texto aparece. Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. E aí ele acrescenta mais um argumento. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Na hora que você... Olhe para o mundo. Olhe para o mundo. As pessoas, os gentios, que é uma expressão bíblica para descrever aqueles que não são crentes em Deus, no Senhor Jesus, eles vivem para quê? Qual o alvo da vida deles? Se divertir, fazer dinheiro, fazer sexo, fazer guerra. É isso que eles querem. Hoje em dia é a mesma coisa, só que eles fazem isso pela internet, né? Hoje a gente faz isso tudo pela internet. Mas sempre foi a mesma coisa. O homem sempre andou atrás dessas coisas. Os gentios é que procuram essas coisas. Jesus conhecia muito bem a realidade da sua época, e ele sabia exatamente que os romanos, os gregos, os amorreus, o povo que estava ali, os samaritanos que estavam próximos, todos eles viviam atrás desse tipo de coisa. Ser prósperos, ser ricos, desfrutar a vida, buscar o poder, prestígio, um nome, popularidade. Os gentios é que vivem atrás dessas coisas. Você vai na internet hoje, você entra no perfil dos famosos, dos influencers, youtubers, né, da vida, e você vê que é a mesma coisa, tudo gira em torno disso. Comida, bebida, vestido, poder, glória, popularidade, ser falado ou bem ou mal, tudo gira em torno disso. Vocês não são como essas pessoas, diz Jesus. Vocês têm um Pai que sabe do que vocês precisam antes de vocês pedirem. Antes de vocês pedirem, ele já sabe, porque os gentios é que procuram isso. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Deus conhece a sua necessidade, não lhe é oculta. Se Deus demora em responder, é porque ele tem propósitos, como, por exemplo, fazer você aprender a paciência, fazer você aprender a orar mais, né? Talvez você precise orar mais, a buscá-lo mais, a desapegar o seu coração dos bens materiais, a almejar pelas coisas celestiais, que é isso que deu início a esse discurso. Lembra quando Jesus disse, não acumule tesouros na terra, mas acumule tesouros no céu? E às vezes, para que a gente tenha essa prioridade, Deus tem que desapegar o nosso coração das coisas que a gente tem aqui. E às vezes o sofrimento vem, a perda vem exatamente para isso, porque Deus tem um bem maior em vista. Mas Deus sabe tudo o que você precisa, por isso você precisa confiar nele. Agora sim, Jesus conclui. Verso 33. Mas, em vez de vocês ficarem como os gentios buscando essas coisas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que é que eu devo fazer, Senhor Jesus? Dê prioridade ao reino de Deus. Que eu seja o primeiro lugar na sua vida, seu primeiro amor, sua primeira paixão. Que eu seja o desejo maior da sua alma, da sua vida. Isso não quer dizer que você vai parar de trabalhar e esperar que caia um saco de dólar no seu colo, né, durante a noite ou durante o dia. Não, você vai trabalhar duro e você vai fazer tudo que você puder. A Bíblia manda trabalhar. Aliás, na verdade, a vocação com que Deus criou o homem, né? Quando Deus criou o ser humano, a primeira coisa que Deus fez foi botar uma enxada na mão dele e dizer assim, cuida do jardim. Então o trabalho é de Deus, temos que trabalhar, mas trabalhar nessa atitude aqui, priorizando o reino de Deus. Faça do seu trabalho uma vocação, e nesse ponto a teologia reformada, ela é maravilhosa, porque até a reforma protestante, o catolicismo romano fazia uma distinção entre as vocações terrenas e materiais e as vocações celestiais. Se você ser padre, ser monge, ser bispo, você fazia parte do clero, você era alguma coisa sagrada, e todas as outras vocações eram consideradas como secularizadas ou inferiores. Tanto é que o sacerdócio na Igreja Católica é considerado um sacramento, as ordens, né, considerado um sacramento. Veio a reforma protestante e disse que está tudo errado, porque todo trabalho é santo diante de Deus. Todo crente é um sacerdote que serve a Deus na vocação em que ele está. Se você é carpinteiro, se você é pedreiro, agricultor, se você trabalha, ou se você é um advogado, um médico, um motorista de Uber, o que você for, você pode servir a Deus com o seu trabalho. Você glorifica a Deus com o seu trabalho. Ou seja, isso que eu estou fazendo aqui, pregando a palavra de Deus nessa noite, não é mais espiritual do que o que você vai fazer amanhã no seu office. Não é mais espiritual. Diante de Deus, toda vocação é sagrada e santa. Então é nesse sentido que você pode buscar o reino de Deus. Não importa a vocação que você siga, o trabalho que você tenha, aquilo que você obteve aqui para trabalhar e ganhar o seu pão, faça como se estivesse fazendo para Deus. É um sacerdócio. Todo crente é um sacerdote. Isso é um dos pontos fundamentais da reforma protestante, que recupera isso aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não importa a vocação que você tenha, e todas as demais coisas Deus vai acrescentar para você. Que coisa maravilhosa, né? Que promessa, né? E aí ele termina, né, com o verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã.
Porque a ansiedade é basicamente isso, né? Eu já falei, preocupação com alguma coisa que nem aconteceu ainda. Você está com medo do que vai acontecer e nem aconteceu. E às vezes nem acontece, né? Você fica ansioso, né? Roendo as unhas, não dorme, tomando ansiolítico e tudo mais. E aquilo que você temia acaba nem acontecendo até uma coisa boa no lugar, não é? Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viva cada dia. Não tente viver hoje as angústias do amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não é errado planejar, não é errado você fazer um projeto, ter um projeto de vida, planos, não é errado. Mas faça debaixo de Deus, dizendo assim, Deus, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, eu planejo fazer isso, isso e isso. Que sua vida seja guiada por isso. E aí você vai ter paz e descanso no que diz respeito a o que vai ser do amanhã. Em resumo, gente, o Senhor Jesus, como eu disse, ele gastou metade de um capítulo do Sermão do Monte, que tem 3, né? Tem 3 capítulos, o Senhor Jesus gastou metade de um para dizer aos seus discípulos, que eram pescadores, que eram trabalhadores, todos eles, né? Tinha um publicano lá, que era Mateus, para dizer para eles, ensinar isso, de não viver ansiosos, porque isso não glorifica Deus, isso não era bom para eles, isso aí seria um péssimo testemunho para o mundo. Qual é a diferença entre nós e os gentios, se nós vivemos tão ansiosos e preocupados, nervosos e estressados como eles? A diferença entre o crente e o descrente não é que o crente não tem problemas e o descrente tem. Nós temos os mesmos problemas deles. A diferença é como nós reagimos, é como nós nos portamos diante das angústias, dos desafios e das dificuldades do dia a dia. Amém? Quero orar com vocês para a gente terminar. Senhor Deus, são os argumentos que seu Filho colocou diante de nós. E o que podemos dizer? Nos ajuda a raciocinar como cristãos, a olhar para a vida como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, para que a nossa pequena fé não abra a porta da nossa mente para que a ansiedade entre e desonre ao Senhor, porque Tu és o Deus que cuida da sua criação. Tu és o Todo-Poderoso que sabes a nossa necessidade. Se alguém aqui nessa noite está passando, ó Deus, por um momento difícil, de preocupação, de desafios, de inquietação, de incertezas, acalma o coração, ó Deus, conduzindo o coração à pessoa bendita de Jesus, para que possa descansar ali todas as suas ansiedades. Obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Muito obrigado.